Meu nome é José, me conhecido no comércio que eu exerço, o JR. E muito tempo, vai fazer 50 anos que eu resido em Bariê. Tenho uma relação boa com todas as camadas sociais, faço o possível para ser digno do lugar em que eu habito. E aí, a maioria das pessoas me conhece o lado pessoal, de comércio, de convivência com as pessoas. Mas eu tenho um lado especial que nunca foi revelado para as pessoas e que eu, nos últimos 2 anos, tenho tido assim, a vontade de compartilhar um conhecimento que Deus me deu, e eu agradeço a Deus por tudo que Ele me proporcionou a esse conhecimento. E eu acho que fez muito bem a mim, e eu estou assim disposto a compartilhar com as pessoas, conhecidos e desconhecidos, que desejem conhecer uma história que me fez muito bem para mim, para o meu espírito e para o meu convívio no dia a dia com as pessoas. Católico, tradicional, que aprendi com meus antepassados. Meus pais me preparou para ser um católico verdadeiro, com tradição da igreja fundada por Cristo lá no Cenáculo de Jerusalém, e até o dia de hoje a gente procuramos manter essa tradição, que é a base da verdade, né? Meu pai, quando era criança, tinha o maior desejo de ser um sacerdote, mas pobre, sem recurso, sem educação de escola, não conseguiu. E o sonho dele era ter um filho sacerdote. Conclusão, teve o primeiro filho, com 1 ano de idade ele veio a falecer, e teve 6 filhas mulher e nada de homem para ser um sacerdote. Ele fez uma súplica a Deus e eu nasci em 1956. Quando chegou com 1 ano de idade também tive uma grave enfermidade, quase que vou também no mesmo período do primeiro filho. Aí meu pai falou, então já sei que Deus não quer que eu tenha um filho sacerdote. E aí ele fez a súplica, eu nasci, minha mãe fez uma promessa, eu escapei da enfermidade, que nesse tempo não tinha médico, era uma cidade muito, muito distante da cidade, era um povoado, era em Pedra Branca, município de Cabaceiras, no estado da Paraíba. E aí ela me fez ela fez a súplica, pediu a Nossa Senhora para que ela desse uma luz. Ela pegou uma cruz de palha benta que tem na parede da Domingo de Ramos. Ela fez um chá sem açúcar, sem nada, cheia de fezes de mosca, que me deu. Eu de moribundo, sentei na cama e fiquei brincando. Foi o primeiro milagre da minha religião, de tudo. E aí, continuou. Quando chegou em 1962, começou o Concílio Vaticano II. Meu pai me preparando para eu já, desde criança, para ser um sacerdote. Veio o Concílio Vaticano II, que ele não gostou, e aí gerou um desconforto dele. Ele falou, poxa, eu não vou ter um filho sacerdote. Quando chegou em 1966, foi concluído o Concílio Vaticano II, aí ele falou, meu filho, não vai ser mais sacerdote. Aí começou uma outra etapa, aí chegou esses 2 livros na nossa casa, e esses 2 livros é católico, passou pela aprovação eclesiástica da igreja, foi escrito pelo a editora As Vozes de Petrópolis, exatamente para o meu pai, exatamente no período, na transição do Concílio de Trento, que é o concílio tradicionalista, na transição de Trento para o Concílio Vaticano II, que foi uma mudança radical. Antigamente, os católicos tinham os evangélicos como
heresia protestante. E o Concílio Vaticano II, depois que foi concluído, fizeram um documento e eles tratam com os evangélicos irmãos separados. Aí, esse livro vai contando detalhe por detalhe, explicando o porquê de não seguir o Concílio Vaticano II. Esses 2 volumes aqui ensinam como uma pessoa ser católico sem ser modernista. Ele ensina a ser um católico tradicionalista. E aí, passo a passo, eu era criança, tinha 8 anos de idade. Aí, meu pai lendo o livro e eu acompanhando ele ler, sem entender, como uma criança. Aí, depois que eu me tornei adulto, aí eu tive a curiosidade de conhecê-lo. Aí, quando eu fiz umas poucas leituras deles, aí eu vi que o espetáculo que era a compreensão que o autor do livro queria passar para os leitores, lembro, foi em 1984, um período que eu já estava saindo da fase de 20 anos já para uma maturidade. Aí eu peguei esse livro, já tinha ouvido, mas li o capítulo, é o 5º capítulo do 1º volume, se chama A Coroação de Cerudan. Nesse capítulo, conta a história de uma criança com 8 anos que ele ia passar pelaquela situação, e quando eu deparei com a história, era a minha história que estava escrito. Esse livro, o objetivo dele é a conclusão do 6º selo do Apocalipse. O fechamento, a conclusão do livro é tudo que se passou dentro do Apocalipse no 6º selo. Ele é como que se fosse o espírito que desatou o 6º selo do Apocalipse. E é fantástico, é uma coisa espetacular que quem tiver o privilégio de conhecer essa história se sente um doutor passado em todas as faculdades do mundo. Eu, analfabeto, que eu não cheguei a frequentar as escolas por situação financeira de pobreza mesmo, ajudando meu pai. Depois que eu conheci esse livro, eu me sinto em condições de falar com qualquer pessoa do planeta sem medo de ser envergonhado. Então é uma coisa fantástica. Só quando eu pego ele, eu me emociono e chego à vontade de chorar, de tanta alegria pelo bem que ele me fez. Eu aprendi o ABC dentro dele, aprendendo a separação das sílabas e depois juntando palavras e aprendendo um dia após outro, até chegar ao ponto de ter condições de ler ele até com perfeição, de entender. É uma coisa fantástica, só ver para crer. E aí, como eu me senti honrado com essa bênção de Deus, no meu interior fala, poxa, transbordando de amor, passa esse amor para as pessoas que estão sedentes no mundo. Aí eu estou aqui, como um leão que sai a primeira vez ao campo para ver o que vai acontecer com o mundo, porque o mundo é um deserto onde tem todas as feras que possa fazer o bem e pode fazer o mal, né? E aí eu estou como um leãozinho que a primeira vez saiu a campo. Esse livro foi escrito em 1902 pela primeira vez, depois foi feito em vários países e por último em 1942 no Brasil, escrito pela Editoras Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, graças a esse autor, que o nome dele é Gustavo Martinez Zuviria, esse homem foi um instrumento que Deus preparou para fazer isso, e esse trabalho que ele preparou, e pouco
reconhecido no planeta Terra. Eu me sinto até assim, pasmo por não ter mais pessoas com competência para fazer o trabalho que esse livro merece ser feito. Eu estou aqui preparado. Quando for a hora oportuna, eu vou começar a fazer o que eu posso dentro das minhas limitações para levar ele a um amplo conhecimento para as pessoas, se Deus quiser.